Olá, bem-vindos a Hatzot HaShavua, à meia-noite da semana, Parshat dupla, Mechubar, Matot e Masei. Matot e Masei normalmente são trechos que vêm juntos, linkados, porque essa construção do calendário judaico mais flexível faz com que às vezes a gente conjugue dois trechos de leitura em alguns pontos do calendário anual, e às vezes eles vêm separados. Esse ano eles vêm juntos, e até, de certa forma, interessante, porque são os dois trechos que fecham esse quarto livro da Torá, que é o livro de Números, o livro de Bamidbar, e que tem uma função aqui, eu acho que muito poética. Nós que estamos aqui acompanhando nesse quarto livro, essa noção de que a gente está num processo, digamos assim, de maturidade. Falamos várias vezes desse platô, que é o deserto da vida adulta, onde a grande referência, o ponto de referência não existe do lado de fora, é você que vai ter que empreender a sua biografia, a sua história, e o quão complexo é fazer isso, tendo como única referência sua própria alma, seu próprio ser, o quanto nós somos levados a várias miragens, que são a tentativa de encontrar esses pontos de referência, pontos de segurança
do lado de fora e o quanto eles não existem, né? Se você não encontrar essas referências internamente, num ser que se formou em plenitude, portanto é capaz de viver em maturidade, tudo vai ser uma miragem, tudo vai ser ilusório. E aqui no final nós temos esses dois trechos. Matot literalmente quer dizer as tribos, e Masei é a viagem, a jornada. E é literalmente, por isso que eles muitas vezes vêm juntos, é a noção de tempo e espaço. O que é o tempo e espaço na vida de um ser humano? Que são dimensões, né, totalmente diferentes das dimensões físicas de tempo e espaço. Talvez não tão diferentes, por isso que a gente possa referenciar essa conexão entre tempo e espaço com essas duas temáticas que são única e exclusivamente humanas. E, portanto, aqui é uma descrição realmente de uma experiência de espaço e de tempo que são humanas. Vamos olhar primeiro Matot, que é o espaço, que são as tribos, que está conectado a essa narrativa literal, que é essas tribos quase entrando na terra de Israel, já dividindo a terra. Vejam aqui a questão do espaço, onde cada um vai ocupar espaço. Mas quando a gente inicia a nossa leitura, a gente tem uma mudança total de cenário, né? E a gente, em vez de estar num cenário realmente de divisão de terra, né, de divisão de espaço, como seria o espaço físico, nós temos aqui duas leis muito importantes sobre o espaço humano. Que leis são essas? São as leis de Neder e Shvuah, de um voto e um juramento. O texto diz que idor Neder, quando uma pessoa fizer um voto, ou Ishabá Shvuah, ou fizer um juramento, Le'sor Isar al Nafsho, ao vincular ou amarrar a sua alma a um compromisso, Lo yachel dvaro kechol hayotze mipiv yaseh. A pessoa que fizer um voto ou fizer um juramento, não vai negar, não vai faltar com aquilo que é o tema, o conteúdo do seu voto e do seu juramento. Tudo que sair da sua boca, ele vai realizar. Esse é o território humano, né? É um território, obviamente, da palavra. Não só porque o ser humano tem a palavra, né, a linguagem, mas não é essa linguagem que existe para outras espécies, que é uma linguagem de comunicação, né, de aviso ou de chamamento. Eu imagino que a linguagem, para todos os seres, tenha algo semelhante a essas. Quando você faz um exame de motorista, né, tem aquelas placas necessárias, tipo, pare, tem todas as regras mais imediatas de comunicação que aquelas placas têm que ter com você. Imagino que o mundo animal, em muitos sentidos, e o mundo talvez vegetal e outros, tenham essa linguagem básica e talvez linguagens até mais poéticas, no sentido de que tenham a ver com acasalamento, que tenham a ver com uma linguagem de literalmente cantar, né, ou encantar o outro. Mas essas são linguagens que pertencem a todas as espécies. O ser humano, ele tem uma linguagem que trabalhava o filósofo Martin Buber, né,
quando ele construiu aquela filosofia do eu e tu, da noção de eu e tu. Muitas vezes a gente só pensa que eu e tu é uma questão das relações, né? Porque parece o vínculo de eu e tu. Mas, na verdade, ele estava falando basicamente sobre linguagem, sobre a linguagem humana. E é um conceito de linguagem totalmente diferente. É essa linguagem que permite você identificar um eu e, obviamente, por consequência, identificar um tu, né, que são sujeitos das nossas ações. E nesse espaço da linguagem que está o espaço, literalmente o espaço onde vive um ser humano. Ele vive na sua linguagem. Não é que a gente tem isso, são palavras de Martin Buber, não é que nós temos uma linguagem. Nós estamos inseridos, o nosso sujeito, a nossa consciência está inserida numa linguagem. Parece muito abstrato, mas vamos tentar pensar um pouquinho juntos essa questão e como ela é importante aqui para esse fechamento desse 4º livro da Torá. Outro dia eu vi uma história muito linda dos anos 70 sobre aquele período que alguns judeus conseguiram imigrar da União Soviética, aquele período todo onde havia muita perseguição e eles fugiram. E é a história de um sujeito que foi para os Estados Unidos e ele foi morar num estado desses, desses mais bucólicos americanos, e ele, não me lembro se era que região que era, mas e ele chegando num país comunista, ele um dia passou pela estrada, né? Ele estava recém-chegado, ele passou pela estrada e ele então viu uma barraquinha no meio da estrada com frutas. E ele parou e procurou e não tinha ninguém ali tomando conta e tinha um bilhete. E o bilhete dizia, aqui estão, sirva-se do que você quiser, os preços estão ali em cima, né, indicados, etc. Depois ponha dinheiro aqui nessa caixinha. E não havia, obviamente, ninguém tomando conta, aquilo estava à mercê da confiança humana. Então esse sujeito, ele vai procurar o rabino local, né, onde ele estava agora residindo, e ele vem totalmente emocionado, e ele diz que ele viu, pela primeira vez, ele entendeu o que seriam os tempos messiânicos, né, o que seriam tempos, né, do final, né, não sei do final da história, né, no sentido tão assim teatral, mas no sentido de termos alcançado, né, um objetivo, um marco que estávamos ali buscando há milênios da nossa civilização. E que marco é esse? O momento em que a confiança entre os seres humanos, né, ela consegue chegar àquele retrato que ele viu, né, que ele viu aquilo funcionando, né, alguém trabalhando, alguém deixando ali, alguém vindo e comprando, alguém deixando o valor que estava ali estipulado, uma relação de confiança absoluta, e essa realmente é um retrato fantástico do que poderia ser o mundo se nós estivéssemos numa sociedade de plena confiança. Então, o que é o espaço humano, né? Esse espaço humano, na verdade, ele é os votos e os juramentos que nós fazemos pela nossa palavra, né? É a construção de um território de palavra, né? No sentido mesmo que a gente usa popularmente, eu mantenho a minha palavra, né? Você ter uma palavra em que a sua palavra tem credibilidade, né? Essa estrutura de confiança que para o ser humano vem da palavra está ligada aos votos e juramentos, né? Nós fazemos votos e juramentos a valores, né? Mesmo as leis, né? As leis são votos. É interessante essa palavra, né?
nós que nos aproximamos de uma eleição, né, você faz um voto de confiança, é um voto, é alguma coisa que você, por crenças, valores, por alguma integridade à sua pessoa, você faz um voto àquele candidato. Né, você se compromete àquele candidato. Assim como você faz um juramento a uma pessoa. Eu juro que eu estou falando a verdade. Eu juro que eu vou cumprir com isso. E na fidelidade da sua palavra está realmente a construção da linguagem humana. A presença de um eu, que eu quero salvaguardar a minha integridade, né? Porque eu tenho a noção do patrimônio que é o meu nome, o meu sujeito, o meu eu, e também a consideração ao outro, ao tu, que é também um sujeito ao qual o meu voto e o meu juramento, que são as minhas palavras, tem que ter valor. Se elas, se elas inflacionarem, se elas forem perdendo valor, cada vez mais eu tenho que emitir mais palavras para tentar salvaguardar, jurar aquilo que eu estou dizendo. É o que normalmente você vê quando uma pessoa ou ela está mentindo, mas não necessariamente ela está mentindo, mas ela sente que ela não tem a credibilidade do outro, ela é excessiva em palavras, ela é excessiva em juramentos. Eu prometo, eu juro. Ela é mais um convencimento do que uma palavra que contém em si crédito. Então, toda o espaço humano, ele é construído a partir desse cenário, é essa arquitetura do nosso espaço. Você tem um espaço na vida, você tem um espaço na sociedade a partir dessa palavra. Até internamente, o quanto e você sabe mais do que ninguém o valor da sua palavra, tá? O quanto você é capaz de sacrificar em nome da sua palavra, é esse peso, é essa a credibilidade que tem a sua própria consciência. Tá? A consciência, ela não é uma substância, ela depende da capacidade crítica. Tá? Você diz, eu sou consciente, eu tenho consciência. Não, ninguém tem consciência. Tá? Ela é uma membrana que separa o mundo externo, que é aleatório, do mundo interno, que é todo propositado. E ele é propositado porque eu tenho promessas que eu faço. E essas promessas geram compromissos. A lei, todas as leis, as mitzvot, todo esse universo, ele é construído da palavra. Razão pela qual, para a tradição judaica, né, Deus fala o mundo. O mundo é criado pela palavra. Mas que palavra? Não é a palavra mágica, é a palavra vínculo. É a palavra de um Deus que se torna um eu, e as suas criaturas, ou a sua criação, que se torna um tu, um vínculo verdadeiro que passa a existir a partir daquele instante. Ali se constrói um campo espacial. A criação do universo se dá pela palavra. E é exatamente essa poética que o texto bíblico faz. Né? E Deus vai e comanda pela palavra, que é a palavra vínculo. Né? O que está acontecendo ali é que há um amor, né? Um vínculo entre esse Criador e a criatura, que, por haver vínculo, propositou o universo, que até aquele instante existia espacialmente. Né? Não vou nem me atrever a falar sobre o que era o espaço antes do Big Bang, da criação, mas a criação do texto bíblico não é o Big Bang. A criação do texto bíblico é a linguagem, essa de Martin Buber. É esse lugar onde o ser humano
ele não só fala, como a fala é a fala de um eu, e não só a fala de um eu, é uma fala de um eu para um tu. E com isso surge o comprometimento, a responsabilidade pelos seus atos. E é nesse espaço, nesse cenário, que o ser humano habita. Você vai ver que tantas peças de teatro são sobre esse cenário da vivência interna do ser humano. Normalmente a gente cai para esse lugar mais da culpa, né, que é um lugar mais punitivo. E mesmo quando a gente muitas vezes vai fazer um juramento, né, a gente evoca, a tradição judaica diz assim, que você não deve fazer isso, né, jurar por uma coisa muito sagrada, jurar pela Torá, ou jurar pela minha mãe, né, e você faz isso como uma tentativa de vincular a ideia da responsabilidade da palavra à penalidade. Se o que eu não estiver te dizendo não for verdade, estou jurando pela minha mãe. Tecnicamente, você está ali colocando a sua mãe como avalista do que você está dizendo e você está pronto a perder a sua mãe, Deus nos livre, né, por conta daquela questão que você quer impregnar, de credibilidade à sua palavra. Mas o ser humano, ele não precisa funcionar num mundo, nesse mundo dos únicos motivadores que a gente muitas vezes trabalha de maneira muito rasa na humanidade, que é a possibilidade da punição, né, associada à culpa, e a outra que é a dos interesses, né? Você pode me convencer a cumprir um julgamento porque me interessa, como cidadão, os outros direitos que eu posso ter se eu cumprir as leis. Mas esses dois caminhos, eles são caminhos pouco críticos, de pouca consciência, porque a consciência ela tem um outro recurso, a possibilidade de você fazer um voto e você fazer um juramento, né? Juramento às leis, tá, do seu país, um voto às leis da sua tradição, da sua moral, e esses votos e esses juramentos, eles estarem associados não à punição nem ao interesse, mas eles serem de ordem crítica, eles serem responsáveis pela consciência de um eu e de um tu, e de que, né, tudo que sair da sua boca, você vai fazer. Esse compromisso entre a boca, a fala e a ação, que está também nos ditados populares, né, de você fazer o que você diz, né, não é de novo a linguagem. Ninguém está falando aqui de fazer o que você diz, né? Isso é só uma coerência, digamos assim, estética. A coerência que nós estamos falando é dos juramentos e dos votos que você fez por integridade crítica. São desses que a gente está falando. É esse o espaço humano, né? Então eles estão todos dependentes da sua capacidade de auditar, de ser crítico e de, quando você dá o seu voto, quando você faz um voto, ou quando você faz uma promessa, que são motivados normalmente por crítica. Por que eu voto em tal candidato? Por que eu faço uma promessa, tá, que eu vou emagrecer? Porque eu tenho uma sensação crítica de que eu preciso emagrecer. Tá? Tudo isso vem da crítica. Mas a crítica em si, ela não é a consciência. A crítica é um recurso da consciência. A consciência vem da capacidade de tudo aquilo que você vota
e tudo aquilo que você promete, ou seja, que sai da sua boca, você faz. E essa é a responsabilização que é tão importante. Ela é fronteiriça com a culpa, ela nasce né, dos primórdios ali da nossa infância, onde o senso de culpa, ligado às punições, ligado aos interesses, é um primeiro estágio evolutivo de um ser humano, né, nesse crescimento de uma moral. E que, de novo, essa palavra é uma palavra sempre muito perigosa, né, porque existe aqui todo um equilíbrio entre esse eu, nesse espaço humano, que é imaginal, que é mental, que é crítico, e o corpo humano que não pode ser abandonado nesse processo, porque você não é um eu da consciência, você é um eu da consciência dentro de um corpo. E esse corpo produz também ali uma série de responsabilidades que não são só imaginais, não são só mentais. Então esse é o aspecto de Matot. E Masei, que é o espaço que eu chamaria aqui de o tempo na dimensão humana, ele é um tempo diferente também do tempo que as outras espécies têm, né? Ou que experimentam. Não que a gente viva em um outro tempo que as outras espécies, mas assim como a gente descreveu aqui um espaço paralelo ao espaço da natureza, né? E o espaço da natureza continua existindo, existe também um espaço, uma dimensão, perdão, do tempo, que é só humana. E que dimensão é essa? É o segundo trecho que fecha o livro de Números, que é Elemasei Bnei Israel. Esses são as jornadas, mas mais do que as jornadas, Masai são as paradas, né? A vida de uma pessoa, né, ela tem mirantes, né? E esse trecho começa dizendo exatamente isso. Esses foram os mirantes, as paradas onde os filhos de Israel pararam para observar, né, esse caminho que eles estavam empreendendo, essa jornada que eles estavam realizando, Asher Yetzu Mimitzrayim, desde que eles saíram do Egito. Então, o tempo humano está aqui associado à noção de memória, né? E memória aqui também é um tempo crítico, né? A memória, ela é uma relação com a experiência de tempo, mas ela é ligada também, ela é propositada. Assim como quando a gente falou da linguagem, né? Essa linguagem que posiciona um eu e um tu em diálogo, e, portanto, ela cria um propósito. Reparem como é interessante isso. Eu e, por consequência, o outro, somos propositados, senão eu não seria um eu. O meu propósito, no mínimo, é cuidar do Newton, é manter o Newton vivo. Essa consciência da própria sobrevivência como uma consciência onde eu elaboro isso, né? E está ligado à morte também, né? A capacidade de elaborar a morte significa que você elabora a vida, a responsabilidade que você tem com a vida. E não só por reflexo, não só por medo, não só por emoções presentes no corpo que reagem, né, tentando preservar e salvaguardar o corpo. Aqui existe uma gestão de si mesmo, é o tal do eu. E nesse processo, a gente cria uma relação diferente com o tempo. É um tempo do eu, não é um tempo físico. E o tempo do eu, não preciso dizer para vocês que ele tem ali um ritmo totalmente particular, próprio, e que vai fazer certos momentos que são, às vezes, cronologicamente pequenos, serem longos, e outros que são longos, serem curtos. Porque há um processo de relação
propositada com o tempo. Então, esse momento aqui dos hebreus fechando a jornada pelo deserto, né, quando eles estão nesse platô da maturidade, onde eles estão olhando a vida, né, a partir do tempo propositado, do tempo do eu e do tu. E nesse cenário, nessa arquitetura, eles identificam as pegadas que tem ali no chão, né? Essa imagem, né, de quantas vezes essas pegadas foram pegadas alargadas, foram pegadas encurtadas, né, foram pegadas onde você não as encontra no chão porque você está sendo carregado pela vida, nessas imagens que a gente tem das histórias, né, do sujeito que diz, cadê? Né, o sujeito está andando com Deus, em dado momento Deus desaparece, e ele questiona por que as pegadas no chão, ele ficou sozinho nos momentos mais difíceis da vida. E a história diz, não, é que nesses momentos mais difíceis da vida, eu te carreguei no colo, por isso só tinha uma pegada, que era a pegada de Deus. Mas nós sabemos que os tempos mais difíceis das nossas vidas, ninguém nos carrega no colo. Provavelmente os que a gente tem um par de pegadas, né, 2 pares de pegadas, é onde a gente sente que foi mais fácil. Né? A gente tem a sensação de que a gente está muito sozinho e solitário, né, nos momentos difíceis da vida. Mas esse olhar que a gente tem, quando a gente vai ali para o mirante, a gente dá aquela parada com o carro, e a gente vai e olha a vista, né? A gente entende aquela vista, e esse entendimento, ele é existencial. A gente tem uma compreensão existencial do tempo que foi infância, do que foi adolescência, de que foi uma fase de adulta imatura, né? Todos esses processos, se eles têm um relevo, né, eles são visíveis, né? Essa marcação da caminhada, ela é tão visível para todos nós. Isso acontece principalmente nesse tempo, né, do platô da maturidade, quando a maturidade plena chega. Eu acho que é uma das coisas mais bonitas que existe, é você poder enxergar uma caminhada que até então não existia, porque verdade seja dita, caminante, el camino se hace al caminar. Né? Então você não tem visibilidade do caminho, e agora eles têm a visibilidade do caminho desde que eles saíram do Egito. Daquele momento épico de libertação, daquele momento de voto e juramento, da compreensão do espaço humano da palavra, da ética, da ética como um conceito, e da moral, que são as minhas promessas e os meus compromissos, com o meu discernimento, o meu discernimento crítico, que é revelatório em sua natureza, e o quanto eu sou capaz de agora enxergar a minha vida, não por onde eu estive, não é a memória assim, eu tinha lá, eu estava naquele lugar, eu viajei para aquele tal lugar, aí aconteceu aquilo, aí morreu alguém, isso são dados factuais, mas o seu dado existencial, como você se comportou em relação a sua integridade interna, como você estava com seus votos e juramentos, né, no momento em que as coisas foram acontecendo na sua vida, e o quão crítico, quão consciente você estava naqueles momentos. E eles conseguem agora, plenos do espaço do eu e tu, da linguagem, plenos de uma caminhada que tem pegadas no chão, que tem um caminhar desenhado, e que é o caminhar deles, né? E que representa essa vida consciente que eles tiveram, e eles podem observar agora essa jornada, algo que uma pessoa mais jovem, uma pessoa em formação, não consegue olhar. Não há panorama, não há vista para ser enxergada ainda, porque essa vista, ela não são as montanhas, não é o mar,
é a sua inserção no tempo. É como você marcou o tempo e como esse tempo ficou marcado em você. Essa é a finalização do livro de Números, uma maneira muito linda de falar sobre essa história dos hebreus que estão amadurecendo para entrar numa terra, né, de tentar exercer essa capacitação única humana de ética, de consciência pessoal, de uma moral cheia de votos e compromissos a serem totalmente repensados, revistos, não são, eles têm que estar em processo constante de crítica, de consciência, para serem renovados ou serem rompidos ou aperfeiçoados, porque você não tinha entendido esses compromissos com a verdadeira e a necessária integridade que eles deveriam ter ou mereciam. Então, é esse o final dessa jornada épica dos hebreus no deserto, como é um pouco o final da nossa jornada da vida, da maturidade plena, onde a gente consegue enxergar onde está o espaço humano, onde se dá o espaço humano e onde a gente consegue perceber a passagem do tempo existencial humano. Isso abre o caminho para o quinto e último livro da Torá, que tem uma relação muito grande com o legado, com a velhice, com o fechamento aqui nesse mundo. Até a próxima meia-noite da semana. Sakate